Vamos lá. Senhor, nós te adoramos, nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus, porque só o Senhor é Deus. Verdadeiramente, só Tu és Senhor, só Tu és santo, exaltado, magnânimo. Nós dependemos totalmente de Ti, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Admitimos nossa total dependência, admitimos que não somos nada sem o Senhor. Consagramos essa live a Ti, que seja para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor e para a Tua adoração, Senhor. Toca-nos completamente, Papai. Fala conosco profundamente. Toca mais profundo no nosso coração, Senhor. Espírito Santo, fique à vontade. Toma o Teu trono, toma o Teu lugar. Vem falar, Senhor, nos nossos corações, comigo, através de mim, com cada um que está ouvindo aqui online, cada um que vai ver e vai ouvir essa live depois no GTV, nas redes sociais, nos canais, YouTube. Senhor, que a Tua graça seja sobre eles. Que o Senhor possa nos conceder espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus. Que a Tua graça possa vir nos acompanhando. Que o Teu mover, que o Teu favor, que a Tua condução seja tudo como o Senhor quer, Pai. Tudo. Nos conduz em cada detalhe, na tecnologia, nas redes sociais, na palavra que será dita. Ô Senhor, que haja entendimento daquilo que o Senhor quer nos falar e que a gente possa Te conhecer mais, prosseguir em Te conhecer, Te adorar, viver para o Senhor, viver para fazer a diferença no reino de Deus, que possamos compreender o modo que o Senhor nos ama, que o Senhor age, ainda que seja no silêncio, que possamos falar com o Senhor e o Senhor falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Brunão, Deus abençoe a sua vida. Flávia, Deus abençoe também. A Laiane aí, estamos juntos, junto com o Thales ali, provavelmente, né? Deus abençoe. Glória a Deus pela vida de vocês. Viviane, Deus abençoe sua vida. Que o Senhor possa... Viana Mestre. Ó, você está quase caindo nessa câmera aqui. Viana Mestre. Mestre Viana. Uau! Deus abençoe sua vida. Estamos juntos. Que bom ter vocês aqui, Maria Nunes. Estamos juntos, viu? Deus abençoe. E hoje a palavra que eu quero compartilhar com vocês é o silêncio de Deus. Algo que tocou meu coração. Eu quero muito compartilhar com vocês. Alguém aqui já teve a impressão de que o Senhor, Ele não está falando, o Senhor não está respondendo? O pastor Diego Carvalho, que honra ter você aqui, Deus abençoe sua vida, pastor. Você já teve a impressão que, é só impressão, tá, amados? O Senhor nunca nos abandona e sempre está conosco. Mas você já teve a impressão de que o Senhor não responde, Ele não está respondendo, Ele não está perto, eu não estou ouvindo a voz dEle, eu não estou ouvindo a direção dEle. Você já teve essa impressão? Podem participar, viu, amados? Podem responder, por favor, façam perguntas, comentem, tá bom? Vocês são bênção. Então, você já teve essa impressão? Eu já. E é por isso que eu quero falar isso. Quero mostrar para vocês aquilo que acontece quando o Senhor está em silêncio, o que Ele está fazendo, por que a gente passa por isso. Olha que interessante, o Salmo 40, né? No versículo 1 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Ele se inclinou a mim e ouviu o meu clamor. Olha que texto lindo. Ele ouviu o seu clamor. Ele ouviu do terceiro céu. Ele ouviu pelo Espírito Santo que habita dentro de você e que perscruta todas as coisas. E a lâmpada do espírito humano é o Espírito, né? Então, o Senhor, Ele ouviu. Mas você viu no texto se Ele respondeu? A Bíblia não diz, e Ele te respondeu, e Ele bradou do céu, e Ele mandou 10 profetas de Jerusalém. Não. Você falou, eu e você, né? Nós esperamos com paciência no Senhor. Ele se inclinou a nós, Ele ouviu o nosso clamor. Ele é tão bom. Mas você não ouviu. Você não vê aqui no texto a resposta dele. Deus é sábio, é maduro, tem as formas de trabalhar. Ele é perfeito demais e nós somos muito pequeninos. E muitas vezes Deus trabalha no silêncio. Muitas vezes Ele trabalha em nós, Ele mexe no nosso cerne, no nosso ser,
no silêncio. Muitas vezes Ele faz isso. E esse silêncio, muitas vezes, é para nos transformar. É para fazer uma grande obra em nós. Uma das passagens que eu acho mais maravilhoso, como Deus trabalha através do silêncio, como Ele transforma através do, entre aspas, afastar um pouco, deixar para ver o que a pessoa vai fazer. O silêncio de Deus, o trabalho de Deus no silêncio é sublime demais. Das passagens mais lindas é o tempo, na minha opinião, é o tempo intertestamentário. É os 400 anos de silêncio profético entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A Bíblia termina ali em Malaquias, né? No capítulo 3, vai até Malaquias e começa em Mateus. Quando você está lendo, você termina Malaquias e faz assim com a página, flap, e começa a ler Mateus. Algumas Bíblias, as mais antigas, têm 4 páginas em branco, simbolizando os 400 anos de silêncio. 4 páginas em branco, mas as mais atuais não. Então você passou, flap, e continua lendo, como se tivesse passado um segundo no tempo. Mas não, ali no contexto histórico passaram 400 anos que o Senhor guardou o silêncio. Por quê? Eu vou te fazer aqui um pequeno contexto histórico para a gente entender juntos e vou te explicar, né, como isso é lindo, o que Deus fez. Então, por que começou o silêncio profético? Deus ele vinha falando com o povo de Israel já há muito tempo, há centenas e milhares de anos, que eles iam idolatrando falsos deuses, idolatrando imagens de escultura, idolatrando deuses de outros povos, pecando de 1000 formas na área sexual, em mentiras, em orgias, em tudo que você imaginar, o povo vinha pecando. E Deus vinha chamando eles, vem para mim, volta para mim, santificai-vos, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor. Mandava um profeta, 2, 10, 100, centenas. E eles não escutavam. Continuavam pecando, continuavam. E aí Deus ele falou muito, olha, se vocês continuarem assim, eu vou permitir que vocês sejam levados para o exílio. E um povo muito mais forte que vocês vai levá-los embora. Mas vocês podem se converter, não deixe isso acontecer, volta para mim. E eles nunca se converteram, isso de fato aconteceu. Então já havia uma divisão ali do povo de Israel entre tribo do norte e tribo do sul. E aí veio um povo muito mais forte da Assíria. Jennifer, Deus abençoe sua vida, seja bem-vinda. Então a Síria levou cativo a tribo do norte, né, mais conhecida como Israel, cuja capital é Samaria, enquanto que a Babilônia pegou a tribo do sul e levou cativa. Né, a tribo do sul é Judá, cuja capital é Jerusalém, então levou e ficaram presos. Mas Deus é tão misericordioso e tão bom, mas tão bom, que Ele deixou eles lá para refletirem, para pensarem, para mudarem por 70 anos e depois libertou eles. Mas o pior de tudo é que o povo já talvez não queria nem ser libertado, nem queria ser libertos. Eles estavam bem, gostaram dos deuses de Babilônia e da Síria. Até o idioma mudou muito, eles captaram o idioma de lá e o idioma mesclou. O hebraico que a gente conhece hoje nem é o hebraico original, né? Teve uma grande influência aramaica, né? de Betuel, o arameu, que foi para a Síria, foi para a Babilônia, incentivou ali a cultura e a língua, e aí eles que foram cativos, Israel e Judá, voltaram com uma mistura do arameu ou siríaco, alguns teólogos chamam de siríaco, vem da Síria, né? Com o hebraico. Então eles captaram a língua, trouxeram para si a cultura pagã, os deuses, amaram os deuses. Então eles nem queriam ser libertos, nem queriam. Eles podiam fazer livre comércio, é uma escravidão muito diferente das de hoje, né? dos tempos que houveram, dos africanos, bem diferente. Então eles podiam ser livres lá, fazer comércio, né? Existem dados arqueológicos que das pessoas mais ricas de Babilônia era um judeu cativo, né? A gente vê Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e outro no salão real. Muitos inteligentes iam para o salão real. Então por isso eles amaram lá, não quiseram nem voltar. Pecaram. Quando foram cativos, gostaram. Quando foram libertos por misericórdia de Deus, não quiseram ir embora. Muitos vieram, os piedosos, os de Deus. Tinha um povo que sempre foi de Deus, né? Tinha um povo que sempre foi fiel. Mas muitos não quiseram. Os levitas não quiseram voltar. Neemias teve que pegá-los à força, puxar pela barba e levar à força.
E quando eles voltaram, quase que à força, não construíram o templo de Deus. Eles ficaram fazendo a vida deles, né? Tocando a vida deles, construíram a casa deles, tocando o comércio deles, não fizeram o templo. Nesse contexto, Deus ele vem com o silêncio profético. Antes ele só fala através de Ageu, Zacarias, né? Vocês não vão construir o templo? É tempo de vocês construírem casas apaneiladas de vocês e não fazer o templo de Deus? E um pouco depois disso, o silêncio profético. 400 anos. 400 anos de tratamento. E nesse tempo, eu vou te mostrar como que mudou muito o coração do povo de Israel. Nesses 400 anos, eles continuaram sendo escravos. Mas Luiz, você não acabou de dizer que eles foram libertos da Síria? O povo israelita foi liberto da Síria, o povo babilônico, o povo de Judá lá da Babilônia foram libertos, amados, mas entre aspas, a coisa política era diferente naquele tempo. Então, eles tinham direito de viver nas suas terras, mas ainda eram submissos ao regime do império. O império não era mais Babilônia e Síria, eram os persas. O império foi mudando, né? Sempre vai mudando. A gente vai só ler na Bíblia, mas não vê que tem uma grande mudança. Começou com Nebopolassar de Babilônia, depois foi para Nabucodonosor, depois para Ciro da Pérsia, depois ainda para Belsazar, e foi mudando. Mas Israel nunca parou de ser escravo, nunca. Desde do primeiro continuou sendo escravo, de Babilônia, da Síria, dos persas, continuou sendo escravo. Mesmo tendo a liberdade de voltar para sua terra, continuou pagando duros impostos, continuou respondendo a eles e tudo mais, né? Então eles foram muito oprimidos. Depois disso, depois do império dos persas, veio o império grego. E aí no império grego, Alexandre o Grande continuou oprimindo Israel. Vocês estão vendo o que Deus está fazendo? Amassando ainda Israel. E aí os gregos, né, ainda aprisionando Israel, mas na época de Alexandre o Grande, ele com 30 anos, ele veio a falecer. Sejam bem-vindas, minha irmã Luísa, Andréia, né? Então Alexandre o Grande faleceu com 30 anos. E aí o império enfraqueceu muito e dividiu em quatro. Os 4 generais de Alexandre o Grande enfraqueceu demais, estava profetizado por Daniel. E aí, os mais próximos do povo de Israel eram os Seleucidas e os Ptolomeus. E eles ficaram em guerra um com o outro e acabaram ainda mais com o povo de Israel. E especialmente os Seleucidas, por Epifânio, eles massacraram a cultura judaica. Eles tentaram acabar com a cultura judaica. Eles não deixavam os judeus fazerem as suas ofertas, as suas oferendas a Deus. Eles profanavam o templo, eles colocavam porcos para serem, porco era um animal impuro na lei de Moisés, para ser profanado ali, para ser servido ali para falsos deuses no templo de Deus. Não deixavam circuncidar os filhos. Então foi assim, terrível a opressão. Ela só foi aumentando. Era para diminuir porque o império foi só enfraquecendo. Isso é fato de Daniel. Daniel vai explicando isso, a queda dos governos. Era cabeça de ouro, né? Ele teve uma visão que era entrar nisso, mas era com uma cabeça de ouro, de tão forte que era o império. Depois era de ferro, um pouco menos. Depois uma mistura de barro com ferro. Então os impérios vão se enfraquecendo, e a coisa vai ficando pior para os judeus. Não melhora. Mas aí teve o grande boom da questão. No meio desse silêncio profético, e Deus não falava nada, entre aspas, não vou entrar muito no que é o silêncio profético, mas eu quero dizer que, né, não houve escritura, não houve nada escrito, escriturístico de direção para as nações ou para Israel, né? Mas aí, no auge da opressão dos Seleucidas, teve um momento que um capitão da guarda, ele obrigou 2 senhores judeus a fazerem um sacrifício idólatra. Um deles não aceitou, reagiu, ele chamava-se Matatias. E ele matou esse oficial grego e matou seu companheiro, que se rendeu à idolatria. Matou os 2, chamou seus 5 filhos e começou a revolta dos judeus.
conhecida como Revolta dos Macabeus. E aí, ele morreu depois de um tempo, mas o seu filho, Judas Macabeu, Macabeu é um apelido, significa aquele que usa o martelo, ele usava muito o martelo para guerrear, ele continuou esse processo de revolta. E a revolta foi incrível, eles ganharam muita força, os judeus cresceram ali, conseguiram, entre aspas, se libertar de certa forma, né? E conseguiram reconstruir o templo, estava tudo bem. Não vou entrar em muitos detalhes, senão a gente vai longe, mas o que aconteceu de bom? Você percebe que tudo que aconteceu de ruim foi porque o povo de Israel idolatrava. Francisco Mar, Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo. O povo de Israel era idólatra e pecador. A idolatria era a tatuagem dos judeus. E é por isso que eles chegaram até onde eles chegaram, o fundo do poço. Agora você percebe que exatamente idolatrar, a idolatria, a falsa, fez algo que não é para Deus, uma oblação que não é para Deus, foi isso que eles foram obrigados a fazer, foi isso que despertou a ira de Israel. Eles perceberam o seu erro. Você consegue enxergar aí o coração de Israel? Tudo que ele fez de errado, parece que esse povo da época dos Macabeus, de Matatias, de Judas Macabeu, eles estavam assim, cara, o que nós fizemos? Como nós idolatramos tanto, por isso que a gente está aqui no fundo do poço. E aí quando o capitão romano manda eles fazerem o sacrifício idólatra, eles falam, não aguentamos mais, não vamos continuar com isso, olha onde a gente chegou por causa disso, não vamos morrer se for necessário, porque o império é muito forte. E eles foram 5 contra um império gigante, aliás 6, o pai Matatias e os 5 filhos, e foram na tora, e houve uma certa libertação ali. O que eles ganharam de mais precioso dessa revolta, eu não vou dar detalhes históricos como termina, tem muita questão política, eles caíram lá na frente, não importa. O que importa é que eles largaram a idolatria. Não só naquele momento, porque você lê a Bíblia no Antigo Testamento, eles sempre largam a idolatria, voltam, largam, voltam, largam, voltam. A Bíblia inteirinha, o Antigo Testamento inteiro, eles se voltam para Deus, se voltam para ídolos. Se voltam para Deus, se voltam para ídolos. Sempre, Deus falando, levando profetas. Hebreus 1:1 fala que Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras aos pais, através dos profetas. Deus falando, não adiantou. E Deus fazendo silêncio, Deus se afastando um pouquinho, adiantou. Fez toda a diferença. Adriana, Deus abençoe sua vida, seja muito bem-vinda, Deus te abençoe. Então, fez toda a diferença o silêncio de Deus. Ali eles entenderam, ali eles foram quebrantados. Irmãos, Deus fez silêncio, mas o Espírito Santo não parou de trabalhar nos corações. O Espírito Santo não parou de falar profundamente com cada israelita. Existe ali uma briguinha teológica por causa desse termo silêncio de Deus. Opa, Deus nunca para de falar, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Sim, é o que eu estou explicando para vocês aqui agora, é só esse equilíbrio. Ele parou de falar de forma profunda, ali na escriturística, não teve Bíblia sendo escrita, não teve grandes direções, teve um silêncio muito grande de Deus, mas ele falou pelo Espírito Santo no profundo do coração de cada um, o tempo todo, todos os 400 anos. Maria Carolina, que honra ter você aqui, você é bênção, E então Deus trabalhou profundamente através do silêncio. E o povo de Israel, aleluias, escreve isso no seu coração, nunca mais idolatrou. Nunca mais. Vocês que são leitores de Bíblia vorazes, tia Liginha, Deus abençoe sua vida, vocês viram o quanto que o povo de Israel não largava o pecado. Não adianta o que Deus falava, o profeta que Deus mandava não largavam o pecado, não largavam. Mas Deus, quando ele usou do silêncio profético, quando ele ficou 400 anos em silêncio com o povo de Israel, eles se quebrantaram, eles se converteram. Nunca mais, irmãos, nunca mais o povo de Israel idolatrou. Naquele tempo nasceram o que nós chamamos de Hassidins. Os Hassidins, eles são ortodoxos, eles são, eu esqueci o termo na Bíblia que usa muito no Novo Testamento, mas eles não aceitam a helenização, não aceitam a mistura de cultura
porque a cultura de Israel é religião pura, né? Então, se você misturar, você faz sincretismo. Então, eles não aceitam sincretismo religioso, mistura de religião, eles são muito ortodoxos. Lei de Deus, palavra de Deus, é o Deus vivo. Isso é lindo, isso é lindo. Eles deram origem aos fariseus, o que foi muito bom. Mas calma aí, né? Porque aí, como eu estou pulando uma parte da história muito grande, que não importa aqui pra gente, você vai falar, poxa, mas fariseu é terrível. Todo mundo sabe disso, que lê a Bíblia. Jesus atacou os fariseus hipócritas, terríveis, blasfemos. Sim, mas isso foi depois. Depois Judas ele procurou a ajuda dos romanos para querer ser sumo sacerdote, para querer o Judas Macabeu, para querer ter uma ascensão política. Depois os fariseus se apaixonaram por si mesmos e queriam a glória para eles, não para Deus, e queriam ostentação religiosa. Isso foi depois. O bom foi que eles largaram para sempre a idolatria. Os Hassidins foram muito importantes. A Guerra dos Macabeus foi muito importante essa revolta. Os 400 anos de silêncio foi precioso, foi precioso. Apenas depois teve a queda ali na cultura, no coração, né, no caráter dos fariseus e saduceus. Mas inicialmente foi muito bom. Yosef, Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, que bênção ter você aqui, meu querido. Né? Então vocês perceberam o que Deus fez no silêncio profético? Como foi lindo, como foi maravilhoso, como foi sublime aquilo que Deus fez no silêncio. Amados, Deus faz assim conosco. Muitas vezes é no silêncio que Ele vem trabalhando no nosso coração. Muitas vezes é no silêncio que Ele vem moldando, que Ele vem transformando, que Ele vem dando direção. Ele não para de falar. No silêncio Ele não para de fazer, Ele fala de outras formas. A Bíblia diz em Mateus 28:20, sempre estarei com vocês até a consumação dos séculos. Sempre estarei com vocês todos os dias, em algumas traduções, todos. Até o fim dos tempos, em algumas traduções. Né? Então é lindo demais, Ele está sempre conosco, mas sim, de vez em quando Ele faz um silêncio, a gente não ouve o Senhor, passa um tempo assim, e é o Senhor querendo nos provar. Isso é lindo, nos fortalecer. O silêncio de Deus, ele sempre nos leva à maior busca por Ele, sempre nos leva à maior dependência dEle, sempre nos leva a quebrantamento, sempre nos leva a chorar, às vezes amargamente, entender que é isso que Deus quer que a gente entenda. Essa vida não é o céu. Nós não podemos nos apaixonar por esse mundo. Como a Bíblia diz, não se apaixone por esse século. Aquele que ama o mundo se faz inimigo de Deus. Então não devemos amar o mundo, sim, regozijar das coisas boas que Ele nos deu, e aleluias, mas amar o céu. O céu não é aqui. A tia Iracema chegou, Deus abençoe, tia, que bênção. Né? Então o céu não é aqui, o céu é lá. Temos que ter equilíbrio e não nos apaixonar por esse mundo. Ser apaixonados por Deus e glorificar por aquilo que Ele nos deu. Família, o grande mandato de Deus, a sua família, seus amigos, a vida, você servir a Deus. O apóstolo Paulo fala, ir para o céu é bom, mas eu vou preferir ficar porque eu tenho uma grande obra para fazer. Então eu vou além. O ministério que Deus tem na sua vida para você servir ao Senhor é muito importante. O céu pode esperar, mas você tem que amar o céu mais do que o mundo. Quando eu digo o mundo, é o sistema, o pecado, a forma que o mundo é, né? Aquela idolatria por dinheiro, né? Enfim, não vou entrar muito nisso, mas Deus trabalha no silêncio. Deus trabalha poderosamente nos nossos corações para estarmos buscando mais a Ele, sermos mais dele, mais dependentes, mais busca. Eu quero te mostrar como que uma figura linda que Moisés faz. Não sei se caiu aí e voltou, mas o Google Assistente achou que eu tinha chamado ele. Não te chamei não, sai fora. Então, voltando aqui, o silêncio da águia. Olha que coisa linda que Moisés fala, lá em Deuteronômio 32:11. Por que o silêncio da águia? Vamos ver como que a voltou, né? Amém. Como que a águia, ela faz um certo silêncio com seus filhos. Ela, de certa forma, se afasta. Aparentemente, ela está longe dos seus filhos. Deuteronômio 32:11. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas.
você tem que ler lá o contexto, ler tudo que Moisés está falando. Tem um contexto ali de maturação, de maturidade, de Deus permitir você voar. É assim que Deus faz, como a águia. Aí eu peguei um texto pequenininho, por isso que eu tenho que explicar o contexto, para não ficar só um texto jogado. A águia, não sei o que, aninhada, e daí? Não, Moisés está falando de Deus, como ele age, como ele é, o seu caráter, a sua forma de lidar com os seus filhos. E a águia, ela faz algo muito interessante com a sua ninhada, quando ela se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e leva sobre as suas asas. Como que é que a águia leva os filhotes sobre as suas asas? É assim, ó, ela está lá no alto do monte, no penhasco, coloca eles nas asas e alça voo e solta eles. Do alto do penhasco, dezenas de quilômetros de altura, eles ficam muito altos os penhascos, né? Solta o filhotinho, irmãos, na tora. E aquele filhotinho vai caindo. E a águia não fica pertinho assim dele, fica atrás, para o filhote não ver a mamãe, não ver a águia e não ficar desesperado pedindo ajuda. Você está começando a entender alguma coisa? O que eu estou querendo dizer com isso? O que Moisés está querendo dizer com isso? E ela quer, a águia está esperando que essa águiazinha tenha maturidade, cresça, voe. E ela permite a distância. A águia, mãe, ela faz um silêncio. Não estou com você agora. E o bichinho vem piando e desesperado. E ela está lá. E ela deixa ele cair, deixa, passa muito tempo. Algumas delas já conseguem voar. Entendem que é necessário o crescimento. É necessário a maturação. Esse voo, né, que é uma maturação autoimposta. Ele está acontecendo, então eu preciso voar. Para de chorar, eu vou voar. Já viu que Deus é assim? Por que Moisés chegou nessa conclusão? Muito lindo, muito lindo. Quando ele estava andando com o povo, com a perseguição ali dos egípcios, ele vai chorar e se dobra para chorar. Deus fala, levanta-se, o que você está fazendo chorando? Marche, marche. E aí por isso que Moisés chega nessa sabedoria e percebe que Deus é como a águia, que está em cima e permitindo a queda, permitindo amadureçam, cresçam, voem. Tem silêncio? Tem. Tem presença de Deus? Não estou vendo. Não estou vendo Deus, não. Não estou vendo a mãe águia, não. Só estou vendo a queda, só estou vendo o voo. Então voa, então abre as asas, então bate, então cresce. É isso que Deus quer de mim, de você. Esse é o silêncio de Deus. Esse é o silêncio de Deus que nos dá crescimento, que nos alça voos. Tem pessoas aqui que estão orando para Deus para abençoar e tirar a limitação espiritual, que está querendo crescer espiritualmente, está buscando. Deus vai te dar alimento, Deus vai te dar voos altos. É isso que Deus está fazendo, é isso que Deus quer. Olha aqui agora a Deus para essa estratégia. É como a comparação do professor que no momento da prova fica em silêncio, né? Que ele está na sala, mas não tira dúvidas, pois é o momento de colocar em prática. Ele fica em silêncio. Aquilo que aprendemos durante a aula. Amém. É isso mesmo. Então tem pessoas aqui que estão orando, eu sinto isso no meu espírito, por causa da sua limitação espiritual. Deus está trabalhando. Não precisa de você ouvir uma voz do alto, audível. Deus fala audível, fala, mas não tem necessidade não. Você não precisa ver um anjo de fogo, não. Ele está trabalhando. Ele dá semente àquele que semeia pão ao que tem fome. Tá, Alisson? Deus abençoe sua vida, meu irmão. Ele dá alimento àquele que tem sede. Jesus fala, vem a mim. Vem a mim. Ele é o pão vivo, ele é o alimento, ele dá. E na queda da águia, quando a águia não consegue, o que a águia mãe faz? Quando vê que ela vai cair, ela pega a águia pequena e volta lá de novo. E continua amando. Continua amando para sempre, tentando jogar ela de novo, e pega de novo, tenta jogar e pega de novo. Tem gente que está assim na igreja, não alça voo, não quer amadurecer. Deus permite uma lutinha maior para a pessoa ser mais forte, para a pessoa crescer, para a pessoa amadurecer, para ela ter um ministério maior, mas a pessoa não aceita. Deus, estão falando mal de mim, estão me atacando, eu vou atacar de volta. Deus murmura, blasfema, não passa pela prova, não passa com boa nota pela prova, né? A prova aí do professor na sala, como disse o Brunão, meu discípulo,
não cresce, não se permite ao crescimento, então a pessoa continua num nível ali na média, medíocre, na média, baixo, porque não quer alçar voos maiores. E Deus permite essas lutas, Deus permite, Ele solta uns tubarõezinhos pra gente, quando Ele entende que estamos preparados. Eu inventei isso agora, irmãos? Vocês acham que eu inventei? Eu não trouxe o texto bíblico aqui não, mas o Espírito Santo me faz lembrar, tem exatamente a passagem de Israel. Depois a gente, se quiser, me liga, me pede que eu te dou o texto bíblico certinho, me procura depois, pesquisa você na internet. Tem o texto que fala que o povo de Israel está saindo e quando começa o êxodo do Egito, Deus dá uma volta muito grande. Não vai pelo caminho mais reto, dá uma volta muito grande. Por quê? A Bíblia diz, para evitar guerras. Para evitar as guerras. Porque eles não suportariam. Então, o que Deus fez com eles? Deu treinamento de espada? Eles aumentaram em número? Não necessariamente. O que aconteceu? O que aconteceu com eles? Eles foram tratados por Deus, aprenderam a ser povo, aprenderam a ter fé em Deus, aprenderam a ser povo de Deus, nação eleita, sacerdócio real, com muitas falhas, sim, mas aprenderam isso. Então, pouco depois, o que Deus permitiu? Guerras. guerras, para fortalecer. No fim da época de Moisés, na época de Josué, muitas guerras. Mas e no começo? Eles eram muito crianças espirituais, eles não tinham capacitação, eles não podiam suportar as guerras. Amado, você que está me ouvindo, deixa Deus tratar seu coração. Deixa passar pela prova, passar pelas dificuldades, adorando o Senhor, louvando. Se alguém te atacar, ama essa pessoa. Ama essa pessoa. Compartilhei com o Brunão algumas pessoas. Teve uma certa pessoa aí que estava me atacando, falando muito mal do meu nome há pouco tempo, falando mal para o meu pastor, para pessoas de peso da igreja e tal, acabando comigo. Qual foi a minha reação? Orar por essa pessoa, orar, dobrar meu joelho, dobrar meu joelho. Eu quero passar pela prova. Quem quer viver a vida piedosamente vai ser perseguido, diz a palavra. Então, eu quero passar na prova, é bênção para mim. Quem é Davi sem Golias? Ninguém. É isso aí, Deus capacita os chamados, aleluia. Aleluia, é isso mesmo. Quem é Davi sem Golias? Golias fez Davi crescer, fez ele ser rei. Foi a partir dali. Então, deixa eu ver se tem mais alguma fala aqui. Aleluias, aleluia, não tinha unidade. Deus age em nós em seu silêncio. É isso mesmo. Então, quem é Davi sem Golias? Deixa Deus trabalhar no seu coração. Faça a oração mais sincera e difícil de fazer, mas vai te dar crescimento. Salmo 139, 23 e 24, fala assim: sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas eternas. Guia-me pelas veredas eternas. Você está pronto para Deus provar seu coração? Prova-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. Testa-me, Senhor. Prova-me, Senhor. É uma oração, não é muito fácil, não. Mas é bênção. É bênção de Deus. É bênção de Deus. Porque vai vir um tratamento e um crescimento glorioso. Glorioso. Deus, Ele quer nos dar maturação através do silêncio, chegarmos mais perto dEle, crescermos. 1 Coríntios 13:11 diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Apóstolo Paulo falando aos Coríntios, dando uma dura repreensão. Amados, mesmo quando vem essas duras repreensões sobre a minha vida, sobre a nossa vida, o que nós devemos entender é que o silêncio de Deus, ele é profético para a gente. Assim como foi o silêncio profético nos 400 anos ali intertestamentários, ele é profético para a gente. Ele está perto, ele é como a águia que está perto ali, da águiazinha que está caindo, ele está perto, ele não vai deixar cair. É uma prova, é um teste, é para fortalecimento, a gente não enxerga porque a gente é carnal demais. Mas Salmo 139, no versículo 4 ou 5, é 5, Salmo 139, versículo 5 fala assim: a mão do Senhor está sobre mim. Olha como é que parece com o negócio da águia, olha que legal.
a mão do Senhor está sobre mim. Ele me cobre, Ele me cerca pela frente e por trás. Esse conhecimento é grandioso demais para mim, tão elevado que não consigo compreendê-lo completamente. Isso aqui é um chute no arminiano e no calvinista. É um chute. Então, a mão do Senhor está sobre mim. Sou predestinado? A Ale entrou. Eu descobri como é que a Alessandra conseguiu entrar. Ela está pegando o celular de alguém entrando com o login dela, porque eu uso o celular dela, ela não consegue entrar. Ela vê minhas lives no IGTV. Que bênção, amor. Deus te abençoe. Então, a grande questão, Salmo 139, 5. A mão do Senhor está sobre mim, me cerca pela frente e por trás. Predestinação ou livre-arbítrio? Não, livre-arbítrio, livre-arbítrio. Nós somos arminianos, eu e você, sinergistas, né? Mas está sobre mim, Ele me cerca pela frente e por trás. Opa, cerca, eu quero vir por aqui. Não, eu não vou deixar você morrer, meu filho. Não vou deixar, você está predestinado ao céu. Opa, predestinação. Mas Ele só me cerca, a mão dele está sobre mim, não está me segurando, não está me amarrando. Eu posso ir até certo ponto. Uma cerca, ela tem uma certa limitação, mas até certo ponto. Lembra que Paulo fala, mulher, você ficou viúva, não está presa, pode se casar de novo, com quem quiser. Livre-arbítrio. Mas tem que ser da família da fé. Calvinismo. Limite. E agora, irmão, você é calvinista ou você é arminiano? Predestinação ou livre-arbítrio? Sai fora, não vou entrar nisso. Então, a mão do Senhor está sobre nós, está cuidando, está guardando a todo tempo, mesmo quando não parece, mesmo quando está silencioso, mesmo quando parece que Ele está longe, mesmo quando parece, mas Hebreus, no capítulo 13 e no versículo 5, diz, nunca te deixarei, de forma alguma, de maneira alguma vos abandonarei, de forma alguma. Deixa eu ver o comentário da Drica. Difícil demais pelo Face da Lagoinha, difícil demais você ver as pessoas ali falando mal de você o tempo todo, só orar pelas pessoas. É isso mesmo, o testemunho que eu dei, falando mal, exatamente, né? A gente tem que passar pela prova, passar pelo teste, adorando, sendo bênção. Se a pessoa não é bênção, nós temos que ser. Deixa eu ver aqui, mais comentários. Bruno, quando o Senhor fala, reconhecemos quem Ele é, mas no silêncio temos a oportunidade de analisar quem nós somos. É isso aí. É aí que o nosso caráter é revelado. Aleluia. É isso aí, revelação chegando. É isso aí, Brunão. Você vê quem você é. Você vê o seu caráter. Você vê quem que você realmente é na hora do aperto, na hora da luta, na hora do... E Deus, Ele dá uma distanciada às vezes. Eu vou chegar nisso aqui. Examine-se a si mesmo. Deus não nos sopra nesse momento, mas nos permite tirar nossas conclusões através do convencimento do Espírito Santo. Igual Paulo fala, ele diz, isso aí, bênção. Ele dá algumas direções, diz o Senhor. Agora digo eu, faz isso. Digo eu, não foi Deus que me revelou isso, mas vamos lá. Eu não tenho Espírito Santo dentro de mim. Então o que eu falei aqui agora, eu tenho caráter para falar. Então olha o que ele revela. Olha o que revela quando ele não tem uma profecia na boca. Porque quando o profeta tem uma profecia na boca, aleluia, aleluia, que bênção. Pá, bênção essa profecia. E quando ele não tem, ele tem que falar também. Ele tem que ser uma bênção, ele tem que pregar a palavra, a tempo e a fora de tempo. O que vai falar? Aquilo que o coração dele está cheio. Com profecia nos lábios, que Deus deu ali para ele, ou sem. Muitos de nós não somos profetas. E nós temos que viver a vida cristã. E sermos bênção. E sair da nossa boca palavras de vida eterna. Assim como foi Jesus. Vocês foram as obras que eu faço e outras muito maiores. Agora vocês. Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Depois ele fala, agora vocês são a luz do mundo. Então, é isso aí. Agora que eu vou falar isso aqui, Brunão. Né? O silêncio para o teste. Isaías 45:15 é um texto tremendo. Que fala, verdadeiramente, Deus, o nosso Senhor, é um Deus que se esconde. Olha que texto maravilhoso, irmãos. Olha que texto sublime. Verdadeiramente, o Senhor, nosso Deus, Ele é um Deus que se esconde. Por que Ele se esconde, amados? Como a águia. Para você amadurecer, para você e eu crescermos, para permitir que a gente olhe para nós mesmos e fale, eu sou mesmo um cristão, tudo que eu aprendi, tudo que Deus me deu, eu vou tomar uma decisão agora. Tem hora que Deus permite você tomar decisão. Irmãos, tem hora que eu oro demais para Deus me dar a revelação de uma decisão. Muitas vezes Deus me fala, Deus me dá a direção, Deus me dá direitinho, meu irmão, direitinho.
Já teve vezes Deus falar comigo, né, de forma sublime. Vou te dar um exemplo, né? Uma vez que eu era de outra igreja e a gente estava numa unidade e existia a possibilidade de abrir uma nova igreja, né? Iria o pastor, eu e mais alguns poucos. E a gente estava orando fervorosamente para buscar a Deus e tal. Eu perguntava, Deus é da tua vontade? Deus é da tua vontade? Deus é da tua vontade? Eu falava as palavras de Moisés, não me leva naquele monte se o Senhor não for junto. Deus fala conosco, revela, é o teu querer para mim, é isso que o Senhor quer. Mano, não sei porque Deus demorou tanto para falar, ele poderia ter falado na primeira vez que eu orei. Como é que Deus é interessante, né? Ele falou depois que eu orei muito, por muitos dias. Eu estava descendo Antônio Carlos, na frente ali onde é que é o Hermes Pardini, no comecinho, saiu da Pampulha, descendo Antônio Carlos. E o Senhor falou comigo, irmãos, eu vou falar para você, se não é audível, eu não sei o que é, mas falou comigo de forma claríssima. Quando eu perguntei, é da tua vontade? E ele falou comigo assim, da tua parte, você obedece o seu líder. É ele que tem que me buscar para saber se é a minha vontade. Eu fui com o meu pastor em obediência. Eu já caminhava com ele. Onde ele fosse, eu ia. Se ele fosse abrir outra unidade, é isso. Se não fosse, é isso. Se fosse para estar em célula, é isso. Se for para fazer X, Y, fazer uma missão ali e voltar em São Paulo, sei lá onde é isso. Então eu estava em obediência. Eu não era tomador de decisões. Assim como não sou hoje, eu sou ainda submisso. Né? Questão de abrir igreja, não é comigo. Deus ainda não me deu isso, não sei se vai dar, pode não ser meu chamado, não posso ter nada a ver com isso. Não era o pastor, ele tinha que buscar a face de Deus para saber se isso era a direção mesmo. Da minha parte, obedeça ao seu líder. Ou seja, você está bem. Ele falou, você está no caminho, obedeça a ele, você está bem, obediência. Então eu tive uma direção direta. Deus falou forte, eu olhei para os lados na hora que eu ouvi isso. Outras vezes, e na maioria, não tem voz forte no espírito, não tem nada. Eu oro e busco. E às vezes Deus, ele permite você tomar uma decisão para a gente ser homem ou mulher de Deus e ver a sua decisão e o seu caráter cristão. Então, existe diferença de uma vez para outra. Às vezes Deus vai, entre aspas, abandonar e deixar você tomar uma decisão para ver o seu coração. Para ver o seu coração. Como ele fez com Israel. É Deuteronômio? É Deuteronômio 8:2. Fala assim, se lembrará do Senhor teu Deus, que te conduziu 40 anos no deserto para te humilhar, te provar, ver o que havia em seu coração e se seguiria os meus mandamentos. Te humilhar, te provar, ver o que havia em seu coração e se guardaria os meus mandamentos. Olha só, Deus parece estar assistindo assim de cima, não parece? Você não tem essa impressão? Deixa eu ver o que você vai fazer. E aí permite sol quente, falta de alimento, falta de água. Permitiu isso tudo. E o povo murmurava feio, em vez de buscar Deus, adorar, murmurava feio. E aí Deus dava água, dava alimento. Mas dava codorna e já matava 100 mil pela murmuração. Vocês lembram? Antes de mastigar, diz a Bíblia, a maldição chegou. Então Deus é assim. 2 Crônicas 32:31. Estou pegando um texto separado do contexto, vou explicar o contexto dele. É um rei de Israel, que muito ligado a Deus, muito cheio de Deus, muito buscador de Deus, e Deus fez um teste com ele. Deus desamparou o rei. 2 Crônicas, capítulo 32, no versículo 31, na parte B. Deus desamparou o rei para tentá-lo. Para prová-lo é a melhor tradução. Tentá-lo não foi uma tradução muito boa aqui não. Para prová-lo. Para saber tudo o que havia em seu coração. Olha, é Bíblia, então eu não estou aqui como um herege. Que bom. Deus desamparou o rei para tentá-lo. Esse rei que era cheio de Deus, caráter divino, seguia tudo que Deus pedia, acabou com toda a idolatria de Israel, ensinava o povo o caminho de Deus. Um rei de Deus. O que Deus fez? Desamparou o rei para prová-lo e ver o que havia em seu coração. O silêncio de Deus é sublime. O silêncio de Deus é sublime. E Ele quer ver o fundo do seu coração. Ele quer ver se você ama a Deus independente se tem doença ou não tem doença. Se você ama a Deus na provisão ou na falta dela. Se você adora a Deus,
se você glorifica o nome dele, entende que ele é o Deus soberano, altíssimo, controla todas as coisas, é perfeito em suas decisões, com coronavírus no mundo, com pandemia mundial e muita gente morrendo, ele ainda é o seu Deus? Ele ainda é digno de louvor, digno de adoração, digno de você dizer, ele é onipotente. Ele é onipresente, onisciente, perfeito. As decisões vêm dele. Vêm dele. É ele que permite. É ele que é bom em tudo, até quando parece ruim. Até quando tem morte. Ele é soberano, irmãos. É isso que Deus quer provar nos nossos corações. Os salmistas, eles ficavam loucos buscando a face do Senhor, buscando Deus, buscando o entendimento. A gente vê aqui, Salmo 44, 23. Acorda, ó Senhor. Olha isso, como se Deus dormisse. Acorda, ó Senhor, porque parece que dormes. Está vendo o silêncio de Deus? Está vendo a pessoa buscando e não vindo uma resposta? Acorda, ó Senhor, porque pareces dormir. Desperta-te, a Bíblia diz, não dormita o guarda de Israel. Não dorme nem dormita o guarda de Israel. Acorda, Senhor, parece que dormes. Desperta-te. Não nos abandone para sempre. Salmos é lindo, irmãos. É lindo demais, mas a gente tem que entender Salmos. Salmos são as pessoas passando por angústias, desespero muitas vezes. Vários dos Salmos, né? Nem todos. Alguns são de louvor e regozijo e outras coisas, né? Mas muitos são de pavor, de pânico, de medo, de angústia, de depressão. Então é lindo que Deus relatou aqui na Bíblia pra gente, pessoas passando por isso. Quem que deixou escrever isso aqui na Bíblia? Deus! Deus mostrou isso pra gente, homens de Deus passando por essa angústia. Cadê o Senhor? Eu estou te buscando. Amados, continua. Amados, não deixe a angústia chegar no seu coração. Não fiqueis ansiosos por coisa alguma antes. Façais suas petições, apresentai a Deus suas petições com oração, súplica e ações de graça, já agradecendo de forma antecipada. Ações de graça, eu te louvo porque o Senhor está cuidando de mim. E o Senhor tem uma resposta positiva para a minha oração. Essa resposta positiva pode ser um sim ou pode ser um não. Das duas formas é positivo, porque o Senhor tem o melhor para mim. Muitos são os caminhos do homem, mas Deus é que dá a última. Muitos são os caminhos do homem, mas muitos desses caminhos o levam à morte. Voltou aí? Deu uma caída aqui, mas voltou, né? Muitos são os caminhos do homem, Provérbios 19 alguma coisa, mas às vezes o levam à morte. Então o sim de Deus é bênção, o não também. O silêncio também. Ele é sábio. E o próprio Salmo vem para a gente e nos dá esse alívio, né? No Salmo 42, versículo 5, porque está abatida, ó minha alma, porque se perturbas dentro de mim, eu ainda o louvarei. Espera em Deus, eu ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu, porque está abatida a minha alma, porque se perturba dentro de mim, eu ainda o louvarei. Espera em Deus, espera o tempo do Senhor. Eu ainda louvarei a Ele, o meu auxílio e Deus meu. A espera no Senhor é sempre frutífera. Ele é bom, Ele não abandona, Ele está junto, mesmo quando não parece. Isaías 41:10, que eu amo, diz, não temas, eu sou contigo, não te espantes, eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento na destra da minha justiça. Você que está me ouvindo, meu irmão, minha irmã que está online, que vai ver depois, o teu sustento é o Senhor. Quem está te sustentando, a sua família, é o Senhor. A pandemia passou inteira, você está vivo aqui olhando para mim, me assistindo. É um milagre. É um milagre as pessoas não terem morrido de fome. É um milagre. Muita coisa ruim aconteceu, amém, era para acontecer. Mas é um milagre você estar aí, você consegue glorificar. Você consegue entender que Ele que te sustenta, Ele que te fortalece, Ele que ajuda, Ele que está junto. Nunca te deixarei, de maneira alguma vos abandonarei. Hebreus 13:5. Ele está sempre conosco. Daí a necessidade de um conhecimento das características de Deus. É verdade, Bruno. Do senhorio, da paternidade, do básico, onipotência, onisciência, onipresença. Conhecer a Deus é verdade. Deus tem o melhor para cada um de nós, independente de tudo. Amém. É verdade. Olha o silêncio de Jó. O silêncio de Jó é incrível. Ele perdeu tudo, filhos, dinheiro, saúde, e ele no final ele glorifica a Deus, né?
ele glorifica a Deus no final, ele fala, eu queria que fosse escrito em pedra, que o meu Redentor vive e me livrará. Isso estava no meio, na verdade, isso é no meio da angústia, porque ele murmurou muito, ninguém aguenta, ninguém suporta, irmãos. E o livro de Jó ensina isso. Deus não leva em conta algo que você passa em uma pressão sinistra, uma pressão incrível. Tem coisa que não leva em conta. Entendeu? Por causa da pressão. Agora, se você decide de forma fria, eu decido deixar Deus, eu não quero mais a igreja, não. Não está sob pressão, não está sob angústia, não está suando sangue por isso. É uma decisão fria, é outro julgamento. É isso que Jó nos ensina, dentre outras coisas. Mas é incrível. E Jó perde tudo. Ele perde tudo. Tudo não, sobra a mulher, né? Mas tá, vou até abrir um parênteses. Quando sobra a mulher, muitas pessoas falam, só sobrou a mulher para atormentar ele, né? Porque fala lá, amaldiçoa teu Deus e morre, né? Amados, não é isso. Deixa eu abrir esse parênteses aqui. Eu não tenho como eu te afirmar que não é isso, mas na minha opinião, não é. Teologicamente, não é. Por quê? A palavra que está ali no hebraico é bará. Bará. Amaldiçoa. Bará, o teu Deus. Elohim. Elohinu, o teu Deus. O bará, ele é utilizado para amaldiçoa ou para abençoa, depende do contexto. Raramente usado como amaldiçoa. Ele é largamente usado como de abençoa. Baru, ele vem da palavra baru, a raiz da palavra baru, que é bendito, abençoado, bendito. Né? É um dos grandes brahá. Brahá é a bênção no hebraico. Um dos grandes brahá é esse Baru atá Adonai Elohim Zabaô Melech Haolam Elohinu Zabaô. São as bênçãos em hebraico. Todas elas têm o bará, baru, brahá. Todas elas. Então você pega um texto aqui que tem a palavra bará e todos os tradutores quase traduziram por maldição. Os teólogos da atualidade caem matando isso aqui. Não é aceitável. Não é legal. Não é legal. Não é legal. Deveria ter um ponto e vírgula, deveria ter um asterisco, e o tradutor fala, olha, eu não tenho certeza se isso aqui é abençoa ou morre. Mas na maioria das vezes, gritante, é abençoa. Por quê? Qual é o entendimento disso? Deus não quebra alianças. Ele tirou os filhos, ele tirou o dinheiro, tudo como um teste. Tirou saúde, mas a aliança ele não quebra. Nosso Deus não é um quebrador de alianças, então ele deixou a esposa. Então o que eu entendo, ela falou, abençoa o teu Deus. Até agora você segura o seu caráter, abençoa o teu Deus e morra. Algo bom a ser falado com ele. Está na hora, deixa aí. A angústia está grande demais. Solta a corda, deixa. Vai para o Senhor, abençoa ele e vai para o céu. É isso que ela falou. Minha opinião teológica é essa. Eu não tenho como afirmar 100%, mas vocês entenderam um pouquinho dos meus argumentos. Eu estou finalizando. Olha que lindo que Deus fala aqui. Jó 42:10, como termina a história de Jó? Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Aleluia, irmão! Eu não estou falando de dinheiro aqui com você, não. Estou falando que Deus vai restituir tudo na sua vida. Tudo. Tudo que passou. Tudo que foi consumido pelo gafanhoto. A palavra diz lá, né, em Jeremias... Eu é que sei, Jeremias 29:11, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu me farei achado de vós para mudar a vossa sorte, para acabar com o gafanhoto cortador, gafanhoto não sei o que, gafanhoto de várias classes demoníacas e tal. Ele vai restituir aquilo que foi consumido pelo gafanhoto, ele vai restituir na sua vida tudo, irmão, tudo. Coloca na mão dele, espera nele. Olha que lindo, Mateus 19:29. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho, campos, por amor de mim e por amor ao Evangelho, que não receba já no presente século o cêntuplo, 100 vezes mais, de casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguição, e no mundo por vir a vida eterna. É lindo isso. Tem muito que comentar nesse texto, mas eu vou deixar ele para lá. É lindo demais. Lindo demais. Deus restitui. Como fez com Jó. Está falando aqui com os discípulos no Novo Testamento. Por quê, irmãos? Porque Deus é sempre bom. Salmo 100, verso 5 diz, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração, a sua fidelidade.
Então a gente tem que entender que Ele está cuidando, que Ele está no controle. Eu termino com isso. Ele está no controle. Ele está cuidando. O silêncio dele é bênção. É um teste, é uma prova para a gente adorar independente do que acontecer. Com doença ou sem doença, com dinheiro ou sem dinheiro, com casa ou sem casa. Bateu meu carro, estava sem seguro, adora a Deus. Dá um sacrifício de louvor aí, adora o Senhor. O marido me deixou, adore o Senhor, dobra o seu joelho por ele, mas adore o Senhor, Ele ainda é Deus, Ele ainda é seu Senhor. Eu concluo com a grande conclusão de Abacuque 3,17. A grande conclusão daquele profeta que murmurava, estava fora do centro da vontade, blasfemando, murmurando, apontando na cara de Deus, acusando Deus, tudo errado, e o coração dele se transforma ao longo do livro e das doces repreensões de Deus, e ele conclui que em Abacuque 3,17, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que o produto da oliveira pereça e que os campos não deem seu mantimento, ainda que a ovelha seja arrebatada do aprisco e não se ache o gado no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor. O Senhor é a minha fortaleza, Ele é o Deus da minha salvação. Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente, em lugares altos, independente do que Deus fizer, da forma que Ele está agindo na sua vida, de como sua vida está, independente, Ele está no controle. Adore a Ele pelo que Ele é. 1 Pedro 5,7 diz: lançai as vossas ansiedades no Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Independente se a figueira não floresce, se a videira não der o seu fruto, Ele é a nossa fortaleza. Ele é o Deus que nos levanta. Ele faz nossos pés como os da corça e nos faz andar altaneiramente. Então feche seus olhos. Tem 2 minutos para orar. Senhor querido Deus, abençoe essas vidas que aqui estão, papai, em nome de Jesus. Eu clamo ao Senhor que eles possam compreender no coração essa palavra. Eu clamo ao Senhor para, Pai, que o Senhor trabalhe profundamente em seus corações. E se eles pedirem, porque eles têm livre-arbítrio, que o Senhor possa sondar o coração deles, ver se há algum caminho mau, prová-los no teste e fazê-los crescer, colocá-los em patamares muito maiores de maturidade, de vida com Deus, de intimidade, de ministério, daquilo que o Senhor levantou eles para fazer nessa terra, para multiplicar, para somar, multiplicar, que eles possam alçar voos como a águia, ainda que no teu silêncio, Pai. Que a tua palavra nos transforme e que o teu silêncio nos transforme de igual maneira. Venha sondar o nosso coração e venha nos levar a um nível muito mais alto de vida com Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Se inscreva aí no meu canal YouTube, Cordeiro e Leão por Luiz Henrique, também no canal Lagoinha, Céu Azul, para você acompanhar palavras que eu mando, devocionais, palavras pequenas, palavras maiores, os cultos que eu prego, jogo tudo lá nos canais e outras palavras maravilhosas de outros pastores e irmãos no canal da Lagoinha Céu Azul. Eu vou estar ministrando um curso a partir do dia 16 de outubro, toda sexta-feira, às 20 horas, um curso de Apocalipse, escatologia, meu irmão. Vai ser bênção demais. Me procura para você se inscrever, manda aí uma mensagem, tá? No meu zap, no Instagram, no Face, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Foi bênção ter esse momento com vocês. Que o Senhor possa ter tocado o seu coração, te dado crescimento espiritual. Amo vocês, irmãos. Vocês são bênção.